Olá, pessoal. Aqui quem fala é o professor Alexandre Lopes. Estamos de volta com a terceira e última parte da nossa aula. Vamos começar falando sobre gestão de canais. Tá? O tópico 12.5, módulo 12, a parte 5. Módulo 12 está falando sobre redes sem fios, certo? Do curso Switch, Routing e Wireless Essentials. Vamos lá. Saturação de canais de frequência. Então, o canal de frequência ele muitas vezes ele pode saturar quando você tem uma quantidade muito grande de dispositivos dentro de um mesmo canal. Essa saturação pode comprometer a qualidade da comunicação, pode causar uma degradação nessa qualidade, né? E aí existem alguns meios de controlar essa saturação e de controlar esses subcanais, vamos dizer assim, né, dentro dos canais. Então, um dos métodos é o DSSS, né? Esse DSSS foi usado no 802.11b, tá? E ele, para evitar a interferência de outros dispositivos usando a mesma faixa de frequência. Depois a gente tem o Frequency Holding Split Spectrum, o FHSS, né, que transmite sinais de rádio alternando rapidamente um sinal de portadora entre muitos canais de frequência. O remetente e o destinatário devem estar sincronizados para saber para qual canal ir. Então, para cada mensagem, ele vai trocando o canal. Esse era usado no 802.11 original. E o que é o mais utilizado, hoje, é o OFDM, né? Orthogonal Frequency Division Multiplexing, que é um subconjunto de multiplexação por divisão de frequência, em que um único canal usa vários subcanais, então você tem um único canal dividido em vários subcanais, né, em frequências adjacentes. Ele é usado na 802.11 A, G, N, A, C. Vamos ver um pouquinho melhor como isso funciona, tá? Ó, eu tenho aqui a frequência, né, dividida em canais. Então tem aqui a banda 2.4 GHz é subdividida em multicanais. Cada canal possui largura de banda de 22 MHz e é separado do próximo por 5 MHz. Então tem aqui, ó, tem o canal 1, canal 2, canal 3. Se ele é dividido por 5 MHz, então, ó, o 1, depois eu vou usar o 6, ó. Então, ó, o 1 vai até o 5, ó. Depois eu vou usar o 6. O 6 é o próximo vago, o 6, ó. O 6 e depois o 11. Então, é recomendado que a gente use intercalados os canais. A mesma coisa em 5 GHz. Os 5 GHz são divididos em 24 subcanais. E esses subcanais eles são separados por aproximadamente 20 MHz. Então, aqui a gente vai usar o 36, o 48 e o 60, por exemplo. Ó, 36. Aí, ó, o 36 vai até o 44. Ó, tá vendo? E o 44 pega até o 36. Então, o próximo seria o 48. O 48 é o que começa aqui, tá livre, ó. Tá vendo? E a mesma coisa aqui, o 60. Ah, Alexandre, se eu usar em vez de usar o 36, o 48 e o 60, eu quiser usar o outro, pode usar. Usa o 40, ó, o 52, ó, e o 64. E assim sucessivamente. Tá bom, pessoal? Então é sempre bom separar os canais para não dar esse problema. Então, se na sua casa você tem dois APs, um usa o canal 36, você bota o outro no 48 para não ter problema. E aí, pessoal, olha só, planejar uma implantação Wi-Fi, né, WLAN, ela requer uma série de coisas, mas os principais pontos são os seguintes, ó, o layout geográfico da instalação, então tem que ter uma planta baixa aqui com layout geográfico, o número de dispositivos que podem caber no espaço, então quantos dispositivos eu vou ter em cada espaço desse, as taxas de dados que os usuários esperam, né, isso é importante, e
o uso de canais não sobrepostos por vários APs e configurações de potências transmissíveis. Ó, ao planejar a localização de pontos de acesso, de área de cobertura, circular aproximada é importante. Então, ó, tá vendo? Você vai fazer, você tem um ponto de acesso. Aí você tem a área de cobertura circular desse ponto. Depois você tem desse ponto aqui. Você sabe aonde eles se sobrepõem um ao outro, certo? Ó, vou apagar aqui, ó. Apagar tudo e vou vir aqui, ó. Essa área aqui é a sobreposição desses dois pontos, do ponto 1 e do ponto 2, né? Aí eu tenho aqui o ponto 2 e o ponto 3 que tem essa área de sobreposição. E assim vai indo, a gente vai sabendo quais são as áreas de sobreposição e como podem haver as interferências também de canal, né? Ameaças de WLAN, pessoal. Vamos falar um pouquinho sobre as ameaças, as principais ameaças de WLAN. Então, olha só, uma WLAN, ela fica aberta para qualquer pessoa dentro do alcance daquela rede sem fio, daquele AP, né? E aí os principais ataques são a interceptação de dados, invasores sem fio, navegação de serviço e APs invasores. Então vamos começar aqui, ó. Primeiro a gente vai falar um pouquinho do DOS, né, que é a negação de serviço. Então, ó, dispositivos, o DOS pode ser resultado de dispositivos configurados incorretamente, um usuário mal intencionado ou interferência acidental. Pode ocorrer, pode. Mesma coisa um dispositivo configurado incorretamente, pode ocorrer. Para minimizar o ataque, né, é, mal de ataques mal intencionados e mal configurados, fortaleça todos os dispositivos, mantenha as senhas seguras, crie backups e assegure-se que todas as mudanças de configuração sejam feitas fora do horário de expediente, certo? Depois a gente tem o ataque dos pontos de acesso não autorizados. O que, que é isso? É quando alguém consegue configurar um ponto de acesso que não faz parte da minha rede. Ele está lá, ele não é autorizado, faz parte da minha rede. Eu trabalhava numa empresa que uma vez um ponto de acesso foi não autorizado, foi configurado, e ele começou a disparar DHCP para dentro da rede. Isso deu um problema muito sério na rede. Então, esse pode ser um dos problemas, por exemplo, de um ponto de acesso não autorizado numa rede. Então, como é que a gente faz? Ó? Um ponto de acesso não autorizado é um ponto de acesso ou um roteador sem fio que foi conectado na rede corporativa sem autorização. Né? Ele diz aqui, ó, um host de rede pessoal também podem ser usados como ponto de acesso. Então, um smartphone, um computador, é só ele se tornar aquele cara um AP Wi-Fi. É possível, né? Para impedir a instalação do ponto de acesso não autorizado, as organizações devem configurar WL6 com políticas de pontos de acesso não autorizados, isso existe, tá, na área de segurança, e usar software de monitoramento para monitorar ativamente os espectros de rádio, tá, para pontos de acesso não autorizados. Então, essa é a forma de prevenir os pontos de acesso não autorizados. E a gente tem o ataque man in the middle, que é o homem do meio, que é aquele captura de pacotes na rede, né? Quando a gente tem um invasor que ele fica no meio entre dois dispositivos legítimos da minha rede, duas entidades legítimas da minha rede, né? Para derrotar o ataque de man in the middle, né? Começa com a identificação de todos os dispositivos legítimos da WLAN. Para tanto, os usuários devem ser autenticados. Depois que todos os dispositivos legítimos são conhecidos, a rede pode ser monitorada em relação a dispositivos e tráfegos anormais. Então não tem jeito. Para manter uma rede sem fio segura, tem que haver monitoramento constante nela, certo? Isso aí já deu para ver, né? Em todos os nossos tipos de ataque, ele fala de monitoramento. E as WLANs seguras? A gente viu como mitigar alguns ataques, mas quais são as melhores formas de manter uma WLAN segura, né? Então, ó, primeiro, quais são as melhores práticas? A gente vai falar de algumas práticas aqui agora. Primeiro, ocultar SSID. Né? Alguns pontos de acesso, alguns roteadores, alguns WL6 permitem que eu oculte SSID. E aí o cliente tem que conhecer esse SSID. Né? Se ele souber, se a pessoa não souber qual SSID tem,
não tem problema, não vai conseguir invadir, porque não vai ter o SSID, o AP não vai estar disparando aqueles beacons, né, na rede. A gente também tem a filtragem de endereços MACs. O que, que é isso? É eu dizer qual MAC pode se associar à minha rede, né? Isso ainda é um ponto vulnerável. Por quê? Porque alguém pode ir lá roubar e clonar o MAC de um dispositivo legítimo. É possível? É possível. Mas minha rede fica mais segura. Então eu tenho o SSID oculto, clonagem de MAC, e aí eu tenho a questão de autenticação. As autenticações elas podem ser abertas, como eram nas redes sem fios originais, né, nas redes sem fios legadas, ou eu posso usar as autenticações por chave compartilhada. Né? A autenticação por chave compartilhada, a gente tem o WEP, o WPA, o WPA2 e agora o WPA3, né? Para autenticar e criptografar dados entre clientes de rede sem fio. No entanto, a senha deve ser previamente compartilhada entre as duas partes, certo? Então, para que isso seja configurado, eu tenho que saber a senha que o AP está lá configurado. Então, aqui a gente vai falar sobre os principais métodos. WEP, Wireless Equivalent Privacy, né? Ó, a especificação 802.11 original, projetada para proteger os dados usando o método de criptografia RC4, né, Reverse Cipher 4, com a chave estática, o app não é mais recomendado e nunca deve ser usado. Depois a gente tem o WPA2, que utiliza o app, mas ele criptografa com TKIP, tá? O TKIP muda a chave a cada pacote, dificultando o trabalho dos hackers. A gente tem o WPA2, que usa a criptografia por AES, que é uma criptografia mais avançada. O AES é considerado atualmente o protocolo de criptografia mais forte que existe. E a gente tem o WPA3, né? Que é a próxima geração de segurança Wi-Fi. Todos os dispositivos habilitados para WPA3 usam métodos de segurança mais recentes e desaprovam protocolos herdados, desatualizados e exigem o uso dos quadros de gerenciamento PMF. Então, pessoal, aqui, ó, a gente vai mostrar aqui num AP como é que a gente faz. Então, ó, eu tenho a forma Personal ou Enterprise. Na Personal, eu vou estar usando uma chave pré-compartilhada, ou app, ou WPA2, né? E na Enterprise, eu vou estar usando, eu vou estar me conectando ao servidor rádios e vou estar utilizando uma chave de um pré-configurado ou pré-estabelecida num servidor, certo? Eu vou mostrar aqui, ó. Observem aqui, ó. Essa é a tela de um AP, ó. Aí eu tenho aqui, ó, o WPA2 Personal, WPA2 Enterprise, WPA Personal, WPA Enterprise, WPA2 Personal, WPA2 Enterprise, certo? Aí, depois que eu definir pelo WPA ou WPA2 Personal, né, eu vou usar a criptografia, que pode ser TKIP ou pode ser AES. Se for WPA2, é AES, tá? O AES é um método mais forte, mais seguro. Então, o recomendado é usar WPA2 com AES, certo? Se eu for usar o método Enterprise, eu tenho que ter o endereço do servidor rádios, tá? Configurar as portas UDP do servidor rádios e uma chave pré-compartilhada. Na verdade, essas portas aqui já costumam ser padrão, mas usar a, a, ter a chave pré-compartilhada, né? E aí, ó, vamos dar uma olhadinha aqui, ó, tá aqui, ó, tá vendo? Ele pede o endereço rádios, aqui no caso é o servidor, o endereço 10.10.10.100 e a chave pré-compartilhada tá aqui, certo? Então, são os métodos de configuração que eu tenho. O WPA3, né, ele inclui 4 recursos. O WPA3 Personal, né,
que impede ataques de força bruta usando autenticação. O WPA3 Enterprise, que usa o protocolo 802.1x com EAP para autenticar no servidor rádios. Eu tenho redes abertas, que não incluem nenhum tipo de criptografia, tá? Nenhuma autenticação. No entanto, usam criptografia. Eu falei criptografia, mas é autenticação. Mas usam criptografia, né? E tem o IoT Onboarding. Usa o protocolo de provisionamento de dispositivos DPP para integrar rapidamente dispositivos IoT, tá? Internet das coisas. Pessoal, era essa a nossa aula, era esse o módulo 12 que a gente tinha que ver. Vamos fazer todos os exercícios que estão propostos lá no nosso canal, no nosso material. Leia o material todo. Como eu sempre digo, é importante a leitura do material, porque na aula pode fugir alguma coisa, e às vezes você vai entender o que está lá no material de uma forma melhor do que a aula que a gente deu. Nossa aula, a gente tenta ser o mais claro possível, mas às vezes o material é mais claro. Né? Como também você pode ler uma coisa do material e não entender e assistir nossa aula e entender. Então, qual é o melhor método? Assistir a aula, ler o material, se precisar assistir a aula de novo, fazer todos os exercícios propostos. Esse é o nosso melhor método, tá bom? Então é isso aí, a gente já volta com o nosso módulo as nossas aulas do módulo 13. Tá bom, pessoal? Então espero vocês no próximo vídeo.